Olá, eu me chamo Nicole Carolina dos Santos, sou aluna de Arquitetura e Urbanismo da UFPR e fui orientada pela professora Marina Milanioba na iniciação científica denominada Tequataquatã, Habitações da Aldeia Mbiá-Guarani na Ilha da Cotinga. As culturas materiais e os espaços de habitação são legado de cada povo, então a arquitetura da casa tradicional da etnia Mbiá integra parte da expressão material e da memória desse povo. A habitação indígena pode ser entendida como a esterilização da vida. Uma casa nasce da necessidade de uma família em formação, vive enquanto a família lá morar, e morre quando seu material for degradado pela ação do tempo ou quando os moradores falecerem. A arquitetura indígena é guiada pela religiosidade e pela relação familiar e de parentesco. Os núcleos familiares são considerados as células do Tequá. Para compreender melhor a relação indígena com a arquitetura, primeiro a gente precisa compreender as noções de território, porque para o povo guarani o conceito de território está aliado a uma noção de mundo que contempla constantes relações de reciprocidade no compartilhar dos espaços. A relação com a terra subverte muitos princípios capitalistas, e embora muitas vezes a palavra tequá tenha sido traduzida como aldeia, o termo carrega um significado mais marcante. É considerado o lugar que tem as condições de existência e realização do modo de vida ancestral. A metodologia empregada nessa pesquisa foi dividida em 3 etapas distintas que se complementam entre si. A primeira etapa foi a pesquisa bibliográfica, que perpassou por diversos campos do saber e nos deu amparo para estabelecer o planejamento, desenvolvimento e delimitação do tema. Em seguida, já aprofundando as bases teóricas, a gente marca uma visita e entrevista com o povo Mibiá. A partir da visita, a gente estabelece o registro fotográfico e a interlocução cultural com esse povo. As entrevistas foram semi-estruturadas em 3 etapas distintas, sendo a primeira dela abordando o perfil pessoal, onde a gente pergunta quem é o nosso entrevistado, onde nasceu, por onde passou. Em seguida, perguntamos sobre a relação com o território. Qual que é a história do Tequataquatã? Como que se consolidou? Quem mora lá e como que é o dia a dia das pessoas que moram lá? A última etapa da entrevista semi-estruturada, a gente questiona a relação com a residência. Como que são as casas lá? Quem constrói e com quais materiais elas são construídas? Em seguida, a última etapa da metodologia é a elaboração de mapas e diagramas, que nada mais é que o processamento das informações coletadas em campo. Então, a nossa visita foi feita em um pequeno grupo de pesquisadores, alunos e professores que viajaram até a Ilha da Cotinga, que é onde se localiza a comunidade de Tequatapatã. Todo o território da ilha é considerado uma terra indígena demarcada e lá existem 2 aldeias, a comunidade de Tequataquatã e a comunidade de Pindotã. Durante a nossa visita, a gente foi recebida pelo vice-cacique, que é o Flávio Careim. O perfil da comunidade, lá a gente encontra várias habitações feitas a partir da técnica tradicional, e mesmo algumas que não são tradicionais à primeira vista, elas têm forte influência da arquitetura originária. Ao ser questionado sobre como que se constrói, como que eles aprenderam, o Flávio Careim fala que cabe aos mais novos sempre ver e ouvir com atenção o que os parentes com mais experiência têm a dizer e ensinar. Então, essa técnica é passada de geração em geração. O canteiro originário ele é considerado um exemplo de autoconstrução sobre o modelo da família extensa, porque embora a habitação construída seja usualmente utilizada por apenas um núcleo familiar, é comum que toda a comunidade se envolva e auxilie na construção. Então, aqui eu vou falar sobre alguns elementos muito comuns. O primeiro deles é a parede de bambu, porque o bambu é um material muito abundante lá na Ilha da Cotinga, então ele vai estar na estrutura, vai estar na parede, vai estar no telhado. E aqui a gente tem uma foto da parede de bambu. Posteriormente, essa parede é submetida ao embarramento, então aqui seria a forma final da parede. Temos também o telhado de capim e o telhado com telhas de bambu.
Essas telhas são feitas a partir de um processo bastante manual, onde são criados vínculos, e esse bambu é planificado e segmentado, dobrado e encaixado com pano de telhado. A casa também tem uma ligação com o artesanato, então ela geralmente possui cestos e esses artesanatos estão ornamentando a casa. A manutenção tem que ser feita constantemente, já que o desgaste a partir das intempéries faz parte do ciclo da vida da casa. Então, passa por um processo de renovação a cada 2 anos e, de acordo com o Flávio Caraí, a casa tem uma vida útil de 6 a 7 anos e todo o material posteriormente será biodegradado passando o tempo, já que ele não é um material processado. Quanto à conclusão, a gente chega que no imaginário coletivo, no imaginário colonizado, as técnicas construtivas autóctones são relacionadas ao passado, mas a partir da pesquisa a gente pode concluir que os modos de produção do espaço de habitação originários são contemporâneos e resolvem questões atuais, porque viabiliza a relação mais sustentável e harmônica com a natureza. Então, assim, cabe ressaltar a importância da valorização dos conhecimentos dos povos que foram submetidos a um processo histórico de apagamento. E essa pesquisa foi uma oportunidade incrível de promover acesso às práticas indígenas e colaborar, mesmo que só um pouquinho, na difusão dos saberes construtivos desse povo. Muito obrigada. Essas aqui são as minhas referências.